Pode ficar de pé também. Senhor, nós abençoamos a vida de Jamel essa manhã, com o óleo fresco do Senhor sobre a sua cabeça, Senhor, para ser renovado, não só a mente, mas também físico, ser restaurado, reanimado, e aquilo que está no coração dele, Senhor, que o físico consiga expressar, Senhor, que sua mente consiga trazer para fora aquilo que está no coração. Não sejam palavras, mas seja aquilo que vem de Ti, nesses anos de vida, de experiência com o Senhor, nesses últimos tempos. As palavras só têm trazido o coração deles, experiência, Senhor, e ajuda, Pai, a compartilhar, remindo o tempo, Senhor, que os nossos corações sejam aptos, Pai, para receber a palavra, que haja um bom terreno, Senhor, para a semente germinar, e germinar rápido, porque o Teu reino vem. Senhor, são dias ruins e é preciso que a gente tenha um senso de urgência, Senhor. Levanta-nos, Pai, para cada um de nós, as nossas casas, para receber palavras que temos recebido e, Senhor, colocar em prática, como Tânia falou, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus pela bondade dele, né? A gente está aqui só por causa disso, a bondade do Senhor. Bom ver vocês, né? Fazer tempo. Como o Alexandre falou, e vocês também sabem, eu estive 56 dias fora do Brasil. Nunca fiquei tanto tempo. Minha primeira viagem à Europa foi em 82 e eu fiquei 23 dias. Aí eu falei, nunca mais. E a gente tem que aprender a nunca mais dizer nunca mais. E um pouco antes de ir, eu estava muito tenso. Eu falei, Deus do céu, 2 meses lá, como é que vai ser? Mas o que acontece é que a Cibele fez um apelo, assim, um apelo irrecusável. Primeira conversa dela é que ela queria me levar para morar lá. Primeira conversa de Cibele. E porque, por causa da minha idade, ela tinha direito a que eu chegasse lá com visto de idade residente. Mas eu confesso a vocês, quando eu comecei a pensar, me adaptando numa cultura nova, com mais de 70 anos, me deu uma preguiça. Eu falei, não vou. Mas não vou, de jeito nenhum. Mas ela deu assim um golpe bem baixo mesmo, quando ela falou, pai, meus filhos estão criando longe de vô. Eu falei, eu vou ter que ir lá. Então, separei esse tempo para estar ali com a família deles, né? Foi um tempo muito precioso. Um dia antes de chegar, os meninos estavam ansiosos com a chegada, e a Cibele falou para ele, vocês vão ficar enjoados do seu avô. Falou assim, mãe, neto não fica enjoado, filho sim, mas neto não fica enjoado não. E foi um tempo muito precioso, de muita comunhão ali, não somente com a família, com os meninos, né? Mas com a própria congregação ali. Tive muito tempo com os obreiros, com os homens ali, e coisa que eu queria já ter feito em outras viagens, consegui fazer dessa vez. Estive também visitando o Jô, Cris, Adrian, Clara e Lisa. Estive visitando eles ali. A situação do Jô, Fala quem é Jô. a situação do Jô não é nada boa. Jô é um baiano missionário, se casou com uma médica belga. Eles trabalhavam naquele navio da OIM, vocês se lembram disso? Eles trabalhavam naquele navio e hoje eles estão na Bélgica. O Jô tem um trabalho apostólico, ele visita aqueles pastores do que a gente chama da Europa pobre, Albânia, Macedônia, Hungria, aquela região ali, os Balcãs, e ele visita aquele pessoal ali. Assim, não tem nenhum glamour, nenhuma glória estar com aqueles homens ali. É um trabalho precioso que ele faz.
E há uns 3 anos atrás, a Cris, que é médica, né, e o filho perceberam algumas mudanças no comportamento de jogo. Com muita insistência, ele foi consultar um neurologista. E depois de muitos exames, houve um diagnóstico confirmado de demência precoce. Coisa terrível. Uma das primeiras coisas que o médico fez foi proibir ele de dirigir e proibir de viajar. Logo Jô, né? E cheguei ali, percebi a gravidade do assunto, e também há um tempo atrás fiquei sabendo que a Clara está com 21 para 22 anos, apareceu 2 pequenos tumores na hipófise, tumores cancerosos, e eles perderam uma criança. Eles perderam o menino Steven, que foi o segundo filho deles. Eles perderam de câncer quando o menino tinha 3 para 4 anos, né? Então, uma família extremamente sofredora. A Cris foi nos buscar na estação. Eu percebi ela mancando. Falei: o que você tem, Cris? Eu falei: em casa eu te conto. E lá na casa ela me contou que ela está tendo um problema no pé esquerdo, os tendões estão apodrecendo. Então, assim, é uma tristeza na casa, assim, um negócio fora do comum. Então, pudemos orar com eles, passamos 2 dias juntos ali, orando, conversando. Fazia mais de 1 ano que ele não pegava em violão. E tanto eu insisti com ele, começou a louvar a Deus. Segunda-feira passada ele fez 63 anos. E a família juntou ali na casa e cantaram e adoraram a Deus. Então, por favor, coloque essa família diante do Senhor. Amém? Um homem preciosíssimo. Estive também em Portugal visitando alguns pastores ali. Também um tempo muito precioso, muita revelação do Senhor, muita palavra de Deus ali para nós. Depois estive em Liverpool visitando um irmão de Santos, São Vicente, melhor. Ele mudou para lá e Deus é fantástico. A família estava precisando de uma visita e Deus operou ali maravilhosamente naqueles 3 dias que eu fiquei com eles. Na saída, ele falou assim: Cristo esteve sentado na nossa mesa esses dias. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Voltei, estamos aí, né? Procurando servir a Deus. E eu estava orando por esse tempo aqui e queria que vocês abrissem sua Bíblia comigo em Jeremias 31. Mas eu estava aqui meditando, antes de começar a falar, estava meditando num texto e o Alexandre orou por isso. O Alexandre orou pela semente plantada, que em nós houvesse terreno fértil. Eu estava pensando nessa parábola de uma das sementes. Esse não é o tema da palavra não, tá? Isso aqui é uma exortação no sentido de ânimo. Uma das sementes caiu no meio de pedra, e o texto diz assim: ela não tinha raiz em si mesma. Lembra dessa expressão, não? Uma das sementes não tinha raiz em si mesma. O que eu quero dizer com isso? Eu sou muito consciente de que o máximo que eu posso atingir vocês é na mente. Minha palavra não chega além da mente de vocês. É o Espírito Santo que vai pegar essa palavra da mente e colocar no coração. Mas eu preciso que vocês abram o coração e deixem a raiz, a semente descer mais profundo. Não escute assim como mais uma mensagem. Deixa Deus falar com você. Amém? Se você algum dia leu a respeito de raios, eu gosto muito de raio. Já levei 2 choques de raio e estou aqui firme. Quem diz que raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, sabe de nada. Já levei 2 choques de raio. E eu aprendi que um raio, ele só cai no lugar se houver naquele lugar um raio piloto, que é invisível.
esse raio piloto atrai o de cima. Eu acho que deu para entender a figura, né? Deus fala conosco se a gente criar um espaço para Ele falar. Eis que eu estou à porta e bate. Quando você abre a porta, está criando esse espaço para Deus falar com você. Tá bem? Estamos aqui 100%. Amém? Eu estou aqui 100% com vocês. Eu não estou pensando em nada mais. Eu não estou pensando na roupa que tem que lavar amanhã. Não estou pensando em nada disso. Eu estou aqui 100%. Eu acho que essa é a nossa atitude. Tá bem? Jeremias 31, 21 diz assim: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. É o 21, 31, 21. Então, de novo, põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Quando as caravanas cruzavam os desertos, na Saara e outros lugares, a pergunta é: como é que eles sabiam para onde deveriam ir? Num tempo que não tinha GPS, num tempo onde não havia estradas. O que acontece é que quem passava no caminho ia deixando marcos para guiar os que vinham atrás, pedras especiais, postes, coisas para guiar. Eu estava orando sobre esse texto e eu comecei a pensar: mas espera aí, ele está falando para regressar a Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. E eu compreendi, queridos, que na realidade nós estamos voltando. Nós não estamos indo, nós estamos voltando, porque nós saímos de Deus e estamos voltando para Deus. Você está de volta. Você está de volta. O lugar onde nós fomos longe do Senhor, por mais distante que tenha sido, não importa. O importa é que hoje nós estamos voltando. E precisamos prestar atenção nos marcos que foram colocados por pessoas que passaram antes de nós. Prestar atenção naqueles lugares que marcam o caminho para nós. Talvez você não preste muita atenção, e eu presto muita atenção em marcas de quilômetros. Eu sou muito chegado, olho muito para os quilômetros, mas aquelas marcas de quilômetros, aqueles, me fala, sinais de quilômetro, ajuda aí, o nome daquilo? Hã? Não, onde está a quilometragem? As placas. Aquele só tem valor se você souber para onde você vai. Porque se você não souber para onde você vai, se estiver escrito ali 200 quilômetros, 5 mil quilômetros, tanto faz. E eu sou extremamente sistemático. Eu criei assim certos recursos na minha mente, nas minhas viagens. E tem um marco que para mim era um desaforo, para mim que mexia comigo, quando a gente estava voltando das aldeias lá em Campo Novo, lá no norte do Mato Grosso. Quando a gente passava ali de Rondonópolis, estava escrito assim: São Paulo, 1.500 quilômetros. Eu falei: meu Jesus! Assim, eu não suportava aquela placa, porque ela fazia eu ver que estava longe. Mas se eu não fosse para qualquer lugar, aquela placa não teria efeito nenhum em mim. Onde é que você está em relação ao caminho? Onde é que você está hoje em relação ao caminho?
Quanto falta para você chegar onde Deus quer que você chegue? Nas minhas viagens, eu sei exatamente o momento que eu começo a voltar. Por exemplo, eu termino uma reunião, a partir daquele momento eu estou voltando. Posso fazer outras coisas, mas naquela hora eu comecei a voltar. E nós estamos voltando. Você está voltando. O Senhor é um lugar de chegada. Honestamente, a minha preocupação não é o céu. Um dia eu quero chegar no céu. Não é não. Eu quero chegar no Senhor. Eu quero chegar em Deus. É nesse lugar que eu preciso chegar. E quanto falta? Eu só sei e só valorizo a questão da placa de quilometragem se eu tenho um destino a chegar, se eu tenho uma carreira. Na cruz Jesus falou assim: está consumado. O que ele quer dizer com isso? Que o que ele tinha para fazer, ele fez. Paulo fala a mesma coisa. Diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Como é que você sabe que você acabou a carreira se você nem sabia que carreira que era? Como é que você sabe se você chegou se você não tinha destino? E tem gente que está assim. Tem gente que caminha sem destino. Tem uma expressão que a gente usa, que é a expressão à toa. Com essa expressão, não? O que significa? Você vai encontrar essa expressão em vários lugares da Escritura. Por exemplo, em Amós diz que o povo cantava à toa. Você vai encontrar também no livro de Atos, quando fala que eles deixaram o barco à toa. O que é à toa? Tem uma aplicação que fala de gente que não presta e gente à toa, né? Toa é aquela corda grossa com a qual se puxa os barcos. O nome daquela corda é toa. Então, quando o barco está sendo rebocado, o barco está à toa. Uma pessoa que anda à toa é uma pessoa que é rebocada, que não tem destino, não tem consciência de que lugar deve ir, ela está à toa. Quando Paulo estava naquele momento de naufrágio, não tinha o que lutar, eles deixaram o barco à toa e o vento foi levando. Tempos atrás, eu fui na casa de uma senhora e eu perguntei para ela: como é que você está, irmã? Ela falou assim: eu estou aí do jeito que Deus quer. E bom, se é isso, então está ótimo. Mas o que ela queria dizer realmente? Que estava à toa. Que estava à toa. Não tinha um destino, não tinha um rumo. E eu quero realmente perguntar a vocês: o que move você? Para que lugar você está indo? Ah, não, meu plano é comprar uma casa. Meu plano é comprar um carro. Tem uma pessoa da Escritura, da Bíblia, que me chama muita atenção. É um tal de Caleb. Vocês conhecem Caleb, não? Sim. Então, vocês lembram da história dele? Caleb tinha 40 anos quando Moisés mandou que ele e mais 11 fossem à terra, para ver a terra. Eles chegaram na fronteira, cruzaram o Jordão e entraram para conhecer a terra. Os 12 viram a mesma coisa, porque a terra lá não era muito grande, a Palestina não é muito grande. Então os 12 correram e viram a mesma coisa. Só que aqueles 12 voltaram com 2 relatórios. Vocês se lembram, não? Quais são os relatórios? A terra tem gigante. Sim. Quando eles olharam para o gigante, como é que eles se viram? Como gafanhoto. Ou seja, se o gigante pisar, acabou. Eles viram a mesma coisa. Só que um
pôs o foco no gigante, o outro pôs o foco na terra. O Senhor não mandou eles entrar na terra para ver gigante. Deus mandou eles entrar na terra para ver a terra. Quando você olha para onde Deus não mandou você olhar, essa visão causa um efeito em você. Causa desânimo, causa desalento, tira o entusiasmo da vida. Mas Caleb e Josué, no caso, eles viram a terra. E Caleb viu um pedaço de terra e falou assim: eu quero esse lugar para mim. Eu quero esse lugar. E me permite imaginar, eu vejo Caleb passar ali, que ele estava colocando as tribos nos seus lugares. Isso durou 5 anos, correto, para colocar as tribos nos lugares. Então ele passou naquele pedaço de terra que ele queria diversas vezes. O que você acha que Caleb viu naquela terra quando ele passava? A renda deles foi parecida ali. Eu acho que ele viu uma casa. Eu vou construir minha casa ali. Tem 2 terrenos que eu sonho com eles, nunca vou comprar. Um indo para São Manuel e outro indo para Curitiba. Eu sempre passo ali e falo assim: minha casa ali, que coisa linda naquele lugar. Mas é ilusão que eu nunca vou comprar. E eu acho que Caleb passava ali e ele via. Ele via as galinhas, os cabritinhos, via as ovelhas. Sempre que ele passava, minha casa vai ficar aqui, as crianças vão fazer isso, as crianças vão aqui, vão fazer aquilo, outro. Ele sempre passava e aquela era a visão que ele tinha. Quando eles terminam de colocar as tribos nos seus lugares, Caleb está com 85 anos. 40 anos de deserto, mais 5 anos colocando o povo na terra, então dá 85 anos. Termina de colocar, ele chega para Josué, que substituiu Moisés, e fala: Moisés me prometeu aquela terra, então eu quero aquela terra. Se você não tem mais nenhum trabalho para mim, porque eu estou pronto para entrar, estou pronto para sair, estou pronto para guerra, estou pronto para paz, mas se não tem mais trabalho, me dá minha terra. Com 85 anos, ninguém mais tem nenhum plano a não ser o funeral, né? É ou não? Com 85 anos, você está conversando com os músicos para ver que música você quer que toque, sendo que você nem vai escutar. Eu tenho música que eu quero que as meninas toquem, elas sabem qual é. Olha, convida o fulano, não esquece de chamar aquele e tal. 85 anos não tem mais plano. Mas com 85 anos, aquele homem resolve recomeçar a sua vida. O que moveu esse homem? O que moveu esse homem? Conta para mim. A visão. O que move a nossa vida é a visão que Deus nos dá. Se o homem não tem visão, ele vai viver à toa. Ainda que construa, ainda que compre, ainda que venda, ainda que case, ainda que tenha filhos, mas está à toa. A palavra vaidade fala daquilo que não tem qualidade em si mesmo. É alguma coisa oca, que não tem valor em si mesmo. Isso significa a palavra vaidade. Vaidade, aos olhos de Deus, é aquilo que não tem raiz eterna, não tem fruto eterno. Vamos dizer que você pega o seu carro e vai fazer uma viagem com a sua família. Quer chegar em tal lugar, mas daqui a pouco você percebe que tem que parar no posto para abastecer. Aí você desce ali no posto, aí fica ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos, um dia, 10 dias, resolve comprar um terreninho no posto. Está entendendo a parábola ou não? O lugar onde nós estamos não é o nosso lugar de chegada. O que não é vaidade? É tudo aquilo que tem produto eterno, que toca na eternidade, que aponta para o nosso futuro, porque tudo isso aqui vai passar. Sim ou não? Tempos atrás eu vi um filme, um documentário,
que mostrava um rato morreu, e aí veio uma mosca, uma varejeira, pousou no rato, colocou os seus ovinhos ali, gerou larva, as larvas se multiplicaram, e isso esse filme passando assim em alta rotação, e você vê aquele rato caindo, a mosca pousando, e ele se derretendo até virar pó. A nossa vida é assim. Nada do que nós vemos ou tocamos tem eternidade em si mesmo. A cadeira que você está sentado está apodrecendo. Toma cuidado. Por muita confiança não. Tudo que nós conseguimos aqui não tem nenhum valor eterno. Por isso que a Escritura nos ensina que nós compramos como se não comprássemos, vendendo como se não vendêssemos, tendo como se não tivéssemos, porque as coisas daqui, elas têm prazo de validade vencido. Sim ou não? Tudo aqui tem um prazo de validade. Que interessante que a gente aprende na escola que concreto é tudo que a gente pode tocar, sentir, ver. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus ele chama todas essas coisas de abstratas. O concreto é o que os nossos olhos espirituais veem. Isso é concreto. E vaidade é você não focar no que é eterno, porque as coisas aqui não têm valor em si mesmo. Numa viagem, o que importa é chegar onde a gente pretende chegar. Fazer o que Deus nos mandou fazer, nos aplicar nisso. Eu tenho insistido com os irmãos dizendo que a única coisa que nós vamos levar para o reino de Deus são pessoas. O resto não tem mais nenhum valor diante de Deus. Se a única coisa que nós vamos levar para o reino de Deus são pessoas, qual deveria ser a nossa grande ocupação? Conta para mim. Fazer discípulos. Cuidar de gente. E esses tesouros são pessoas. Porque a pessoa, Jesus fala assim, das riquezas de origem iníqua. Lembra do texto? Não. Das riquezas de origem iníquas, fazei amigos, para que quando essas riquezas faltarem, os amigos recebam vocês no tabernáculo eterno. O que é riqueza de origem iníqua? É tudo que cai na nossa mão. Porque todo o dinheiro que chegou no seu bolso, ele passou por iniquidade. Alguém sonegou, alguém roubou, alguém desviou, e um dia chegou na sua mão. E o crente, ele tem a capacidade, desculpa a expressão, de lavar dinheiro. Porque ele pega alguma coisa iníqua e transforma isso para a glória do Senhor. Ele colocou aquilo que é riqueza ao serviço do Senhor. E aí o que era sujo se tornou limpo. Mas só é limpo se estiver de acordo com o que Ele quer. Amém? Só vai estar limpo se estiver de acordo com o que Ele determinou para nós. Nada daqui tem valor eterno, amados. Nada daqui tem possibilidade de chegar no reino dos céus. Somente pessoas. Deixa eu citar um outro texto com você. Pedro, na sua primeira carta, ele diz que os elementos abrasados explodirão ou se desfarão, é a palavra usada ali. E ele fala que essa terra na qual nós estamos está reservada para o fogo. Aí eu pergunto, você vai construir no meio de uma fogueira? Você vai fazer plano para algo que vai tirar cinza? Tempos atrás, eu estava em Santo André, numa reunião de pastores. Terminou a reunião, um dos pastores falou: Jameiro, eu queria que você fosse lá no salão que a gente está construindo, você ver e tal. Aí eu fui.
um salão grande, de pré-moldado, ali estava construindo um salão, montando uma escola, coisas assim. E aí um outro que estava junto falou a seguinte frase: já que você veio ver a igreja dele, eu quero que você vá lá ver a minha igreja. Falei, Deus do céu, já perdeu comigo. Aí eu cheguei lá, era um salão que era metade desse, cortinas pesadíssimas, as cadeiras acolchoadas, assim, um acolchoamento alto, e o teto de vidro pintado à mão. Nem a Capela Sistina. E para completar o quadro, ele falou, Jameiro, olha, nós gastamos aqui na decoração $500 mil. E eu gostaria que você orasse a Deus agradecendo. Ele falou, logo para mim. E naqueles dias eu estava orando para Deus me dar R$1.000 por mês que eu queria mandar para um casal indígena. E ele me fala de $500 mil ali. E o mais grave, é uma denominação que prega a volta iminente de Jesus Cristo, que pode voltar a qualquer momento. E Deus não encaixa. Como diz o povo dele, não conjumina, não bate. Não bate. Como é que você crê que Jesus volta a qualquer momento e põe $500 mil no negócio desse? Talvez a gente não tenha $500 mil para pôr no salão, mas a gente faz coisas com o mesmo sentido, com o mesmo coração. Então, antes de criticar esse irmão dos $500 mil, talvez seja bom a gente parar e perceber se os nossos alvos são eternos ou se nós estamos à toa. Se os nossos alvos são os alvos do Senhor ou se nós estamos nos perdendo nessa vida. Quanto falta para você chegar onde Deus quer que você esteja? Faltou quanto tempo? Estou com 77 anos. Não sei se eu vou chegar no ano que vem. Na realidade, eu não sei se eu chego amanhã. Então eu tenho que estar 100% onde eu estou a cada dia. Filosoficamente falando, não existe nem ontem nem amanhã. A única coisa que existe é agora. Sim ou não? Você está aqui 100% do seu coração? Ou nós estamos num culto de corpo presente, onde a alma está vagando por aí, uma alma penada vagando por aí, só o corpo aqui? Nós precisamos ser intensos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente quer. A gente precisa ter alvos concretos na nossa vida. Amém, amados? Amém. Finca postes, estabelece marcos. Que momento é esse da sua vida? E daqui em diante o que vai ser? Começo do ano, sentei com os pastores, aliás, no final do ano passado, e estabeleci uma agenda. Eu tenho agenda até 2026. Tem já lugares onde eu devo ir. Mas eu voltei agora dessa viagem, checando tudo, colocando tudo assim, subjúdice. Nada é fixo. Vamos na reunião de pastores no final de semana. Eu quero conversar com os irmãos. Eu quero aproveitar meu tempo 100%. Eu não quero fazer qualquer coisa na qual Deus não esteja envolvido, que não seja a exata vontade do Senhor para a minha vida. Não é porque eu já estou com 77 anos, não. É porque eu só tenho hoje. Alguém aí tem mais do que hoje? Não tem. Nenhum de nós tem mais que hoje. Nós só temos esse momento. Amém? É só esse momento que a gente tem. Nós precisamos de referências para estabelecer os marcos, estabelecer os postes, para que nos guie no caminho. Quando eu cheguei agora de manhã, o Elias perguntou, Jamil, qual o tema da mensagem?
Eu falei para ele, GPS. Ele falou, não entendi. Eu falei, problema? GPS é um instrumento milagroso, né? Sabe como é que funciona o GPS? Não? Certamente o nosso engenheiro-chefe ali sabe. São 3 ou 4 sistemas de localização no mundo. Tem o GPS, que é um sistema americano, tem o Galileu, que é um sistema europeu, tem o Krosnar, que é um sistema russo, e tem o Compass, que é um sistema chinês. Todos eles trabalham juntos. O primeiro sistema, o sistema americano, que colocou nos céus aí 32 satélites, não funciona 24, o resto é tudo de reserva. E o sistema de GPS, ele precisa de no mínimo 3 satélites. Nem isso, Renato? Estou bem, não? Por enquanto? Qualquer coisa você... Ele precisa de 3 referências, 3 satélites. Porque os satélites, eles vão enviar a comunicação com o aparelho que você tem, e junto com o outro, eles vão te dar a localização exata. Na nossa vida também, nós precisamos de 3 referências para não perder o rumo, não perder a nossa direção. Primeira referência, ou primeiro satélite, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a sua referência constante. A palavra. Olhar a palavra. Ler a palavra. Procurar a palavra quando você está abatido. Procurar a palavra quando você está alegre. Procurar a palavra quando as coisas estão mais ou menos. Procurar a palavra quando não houver qualquer sentimento. Mas nunca esquecer da palavra. É a primeira referência. Salmo 119, versículo 105. Quem se lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você sabe o que significa isso aqui, não? É que aquele povo que caminhava no deserto, alguns deles tinham uma lampadinha nos pés. Sabe aquele sapato com o biquinho assim para cima? É? Hoje tem um celular, né? Mas é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Essa é a palavra. Como é que pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Então a primeira referência é a palavra de Deus. Não sabe o que fazer? Vá buscar a palavra. Ah, mas o que é da palavra? Eu não sei. Na medida que você abre o coração e começa a ler a palavra, Deus vai usar qualquer texto que você estiver lendo para lhe falar sobre o que você precisa. Amém? A palavra ela tem um poder milagroso, não é mágico não, um poder milagroso, que faz sentido que ontem não tinha sentido. Quantas vezes você leu um texto 10 vezes? E você leu para acumular informação. Mas em algum momento, aquele texto que você leu 10 vezes, aquele texto é diferente. Sim ou não? Aquele texto se torna diferente. O segundo satélite, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa referência para a nossa vida. Mas a palavra diz que o Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade. Amém? Tudo que é verdade, não somente em termos de doutrina, mas tudo que é verdade, no sentido de que aquilo que é o certo que a gente deve fazer, Ele vai nos guiar. O Espírito Santo está aqui para guiar o nosso caminho. Ele nos guiará a toda a verdade. Ele vai nos ensinar o que Deus quer nos falar, o Espírito Santo. Você já ouviu o Espírito Santo? Não. Tempos atrás eu estava num lugar e o meu tema era esse, ouvir a Deus. E uma moça que estava ali, no final da reunião, ela falou assim: vocês dizem que Deus fala, eu nunca ouvi Deus falar. E já eram vocês, né? Vocês. Pronome depreciativo, não desse pronome aí. Vocês.
Eu falei, você tem lido a Bíblia? Não, porque Deus não fala. Eu falei, então tá, faz o seguinte, você chega em casa hoje, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, abre a palavra e diz assim, Deus, fala comigo. Faz isso, vamos ver o que acontece. Dia seguinte ela estava lá, uma das primeiras na reunião, um sorriso amplo. E ela falou, Deus falou comigo. A palavra estava ali, mas ela não se abriu para o Espírito Santo. E quando se abre para o Espírito Santo, o Espírito ilumina a Escritura. E aquilo que não falava antes, fala agora para você. Amém? Deixa eu ler um texto. É um relato de Lucas, né, em Atos capítulo 16. Queria que você pudesse ver como o Espírito Santo trabalha. Atos 16. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido, o que diz o texto aí? Eu vou esperar. Atos 16:6. Eu falei o quê? Mas não falei Atos. Menina. Eu vou ler de novo, porque me atrapalhava. E percorrendo, eu estou lendo agora. Tá. E percorrendo a região frígio-gálatas, tendo sido impedidos, o que está escrito no seu livro? Pelo Espírito Santo. 16:6. Vocês estão me atrapalhando. Falou 16. Foi para testar vocês. Foram e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Foi impedido de quê, amados? De pregar a palavra. Mas o que vale não é a boa intenção. O que vale é o Espírito Santo nos guiar. A gente acha que se a gente tiver um bom coração e tiver planos bons, Deus vai abençoar tudo. Não é assim não. Salomão, Davi, quando fala para Salomão, diz assim: enquanto você estiver fazendo a casa de Deus, Deus vai estar com você. Você se lembra de Mateus 28? Que diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é fato? Sim ou não? Sim. Tá, e eu li o texto anterior, o que é que diz lá? Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar, e eis que estarei convosco. Você percebeu que estarei convosco é condicional? Percebeu? Realmente, a palavra ide no grego, eu não lembro qual a palavra, mas ela tem o significado de conduzido, ser conduzido fazendo discípulo. Então o Espírito Santo conduzido. Na realidade, o termo ali está em gerúndio, e indo, faça discípulos. Enquanto você estiver indo, faça discípulos. E aí, qual é a consequência? Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Amados, deixa eu lembrar você o seguinte: Deus não se move do seu caminho para andar no meu. Eu vou falar de novo. Deus não se move do seu caminho para andar no meu. Se eu quero a bênção e a vida, eu tenho que andar no caminho dele. Amém? Amém. Isso é importante, não? É uma questão de vida. Enquanto Salomão construía a casa, Deus estaria com ele. Enquanto estiver fazendo discípulo, Deus vai estar conosco. E Jesus, em João 8, diz assim: meu Pai
está comigo sempre e não me deixa, porque eu faço sempre a sua vontade. O meu Pai está comigo e não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se eu não me engano, é João capítulo 8, versículo 32. Confere para mim. O problema é que a gente tem um tipo de religião que é mais ou menos solta e com, como é que eu diria, com espaço para errar, com espaço para fazer a vontade da gente. Mas, amado, isso não existe. Isso não existe. Paulo aqui estava querendo ir num lugar para pregar o Evangelho. Tem uma intenção melhor do que essa? Mas Deus fala, não é aqui que eu quero você. Não é aqui que eu lhe quero. Voltando para Atos 16, 6. Tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio dizia: passa a Macedônia e nos ajude. É isso que diz o texto. E Lucas, ao escrever esse texto, porque foi Lucas que escreveu, diz assim: e compreendendo nós que o Espírito Santo estava nos guiando, nós fomos para Macedônia. Ele queria ir para Bitínia, não era a vontade de Deus, para pregar o Evangelho, viu, gente? Não é fazer coisa errada, não. Mas Deus falou: não é que eu quero você, eu quero você aqui. O Espírito Santo guia. Você crê que o Espírito Santo guia a vida do crente? E onde é que o Espírito Santo está agora? Está dentro de você. E ele não está longe. 8:29. 8:29. Você tem o Espírito Santo. João capítulo 14, João capítulo 16. Esses dois capítulos fala da obra do Espírito Santo em nossas vidas e o que ele faz em nós quando ele vem da parte de Deus para nós. O Espírito Santo está aí, amados, à nossa disposição. Amém? Amém. E ele fala. Coríntios 12 diz que antes nós éramos guiados aos ídolos mudos, mas hoje nós somos guiados a um Deus que fala. Porque os ídolos têm boca e não falam, têm olho e não vê, tem ouvido e não escuta, mas o nosso Deus, ele ouve, ele escuta, ele fala conosco. Amém, amados? Amém. A gente escuta de vez em quando a pessoa falar assim: Deus falou comigo. Não, mano, você ouviu, porque ele sempre fala. A gente faz uma festa porque Deus falou. A gente tem que fazer a festa porque a gente ouviu que o nosso Deus está continuamente falando conosco. Tem uma história que aconteceu comigo que eu gosto de contar. Eu estava vindo de Itatiba para cá, não era pista dupla, eu estava atrás de um caminhão, e ali tem um lugar que tem umas depressões, e eu saí atrás do caminhão, de trás do caminhão, para ver. Quando eu saí, o Espírito Santo falou comigo: volta. Eu nem perguntei por quê, eu voltei. Quando eu voltei, uma carreta passou. Se eu perguntasse por quê, ele falaria comigo lá de cima, por causa daquilo lá, tá vendo? Eu aprendi a dirigir prestando atenção no Espírito Santo. Eu vou fazer uma ultrapassagem, vou fazer uma coisa, claro que linha contínua, né? Nunca. Mas estou falando em linha pontilhada. Quando eu vou ultrapassar, eu pergunto a ele: Senhor, posso? Por quê? Ele está em cima, ele vê mais que eu. É uma questão prática. Mas isso tem que ser a vida inteira da gente. O Espírito Santo foi mandado para nos guiar o tempo todo. A palavra e o Espírito são as duas coisas. Pela palavra,
Você conhece a mente de Deus pelo Espírito, você conhece o coração de Deus. Então, qual é o primeiro satélite? Segundo satélite? Terceiro satélite? A igreja. A igreja. Paulo, indo para Damasco, escuta uma voz dizendo, perguntando, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí tem aquela conversa e tal, eu sou Jesus a quem tu persegues, e no fim, Paulo pergunta, o que eu devo fazer? O que Deus responde para ele? Entra na cidade e lá te dirão o que fazer. Você não acha que Deus poderia ter aproveitado que estava só ele e Paulo ali e ter dado toda uma cartilha? Poderia, mas Deus não faz isso. Deus usa o corpo. Não é isso, meu irmão? Deus usa o corpo. Quando eu estava para vir para Jundiaí, no século passado, eu recebi um convite. Século passado. É que eu estou num tempo que não é, eu não comemoro ano, eu comemoro década. Quantas décadas você está fazendo, Jamil, e tal? Entendeu? E eu recebi um convite para vir para Jundiaí, e eu era pastor em Várzea Paulista. E no nosso conselho de pastores, que eu ajudei a fundar, tinha um pastor que era o meu pior crítico. Tudo quanto é coisa errada que tinha acontecido na igreja de Jundiaí era por culpa dos avivados, e eu era o representante dos avivados. Gideão teve um ano que acabou, eu olhava para mim assim, até isso os renovados acabaram, olhando para mim. Eu era o alvo preferido dele. Quando eu recebi o convite para vir para Jundiaí, eu entendi que eu precisava consultar alguém. E Deus falou comigo, consulta ele. Ele não tinha nenhum interesse em me agradar, ele só ia falar a verdade. Não queria me agradar, não queria me conquistar, nada, ele não gostava de mim. Cheguei na casa dele, toquei a campainha, ele me atendeu, me viu assim, levou um susto, e aí me chamou para dentro, assim, não sei porquê, me chamou para entrar. Eu falei o nome dele. Ele falou, eu estou aqui para pedir um conselho. Ele assustou. Ele recebeu um convite assim, 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 queria saber do irmão. O que é que eu não acho? Ele me deu um conselho que não serviu só para aquele momento, serviu para toda a minha vida. O conselho foi, se você pode, você deve. Eu levantei dali com a palavra de Deus, e estou em Jundiaí por causa daquela palavra. Deus usa a igreja para guiar minha vida. Sem contar a minha experiência de sair de Jundiaí, que eu consultei um grupo de irmãos que me pastoreiam, cheguei para eles entendendo que eu deveria sair de Jundiaí, e eles falaram, quando eu contei tudo para eles, eles falaram, não. Eu falei, tá bom. No ano seguinte, cheguei para eles, então, gente, vocês oraram sobre aquilo, oramos, então, não. Eu vou resumir a história. No 6º ano, que todo ano eu perguntava, no 6º ano eu ia com um trunfo, porque Irani agora cria como eu cria, e eles respeitavam muito Irani. Falei assim, agora o que eles vão falar, porque Irani está comigo agora. Eles falaram, não, quando você for sair de um deles, tem que sair com a bênção do presbitério. Aí foi o presbitério, falei, agora que não sai mesmo. O presbitério falou, nós vamos mudar a sua função, e me deram uma orientação que eu devia fazer. Eu fiz 2 anos, quer dizer, são 8 anos de espera, uma palavra da igreja para mim. 8 anos. No 8º ano, terça de manhã, novembro, cheguei para os presbíteros, aliás, falei com o Irani, eu estou indo lá, e hoje eu creio que chegou o final do nosso tempo aqui. Aí ela fez uma pergunta terrível, e se eles falarem não de novo? Falei, não tem problema, eu espero mais 10 anos. Não tem problema, porque eu não vou sair sem uma palavra da igreja. Cheguei lá, milagrosamente todos estavam unânimes e me ordenaram sair daqui.
palavra de Deus diz, amados, que seja a paz de Cristo o árbitro. Qual o pronome ali, gente? Nos vossos corações. Não é no teu coração, nos vossos corações. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. No meio dos conselheiros, todo plano se estabelece. Nós precisamos da igreja para dizer para nós se devemos ou não devemos fazer, ou sair, ou viajar, ou ficar. Não é que nós estamos embaixo de uma escravidão, mas na multidão de conselheiros está a sabedoria. Amém, amados? Aprenda a escutar a igreja. Aprenda a escutar as pessoas. Teve um monte de experiência que para mim me marcou muito. Tinha 2 fábricas de tênis aqui em Jundiaí, e o meu irmão gerenciava uma das fábricas. E ele me chamou lá e falou: Jamei, olha, tem essa outra fábrica aqui, novinha, todas as máquinas novas, mas precisava de um gerente. Ele falou: eu queria te convidar para você ser gerente dessa fábrica. Falei: nossa vida, quando assim de souber que eu estou sendo chamado para gerenciar uma fábrica de tênis, porque essa menina, ó, a gente achava que ele ia casar vestido de noiva e tênis, tanto que ela gostava de tênis. Eu cheguei em casa, reuni. Você não me contou essas coisas. Hã? Você não me contou isso. Não. Parece uma centopeia. Kinder Ovo, você sabe quando abre. Antes não sabe. E eu não ia deixar essa surpresa para vocês. Obrigado. Mas reuni a esposa, as meninas, e falei: olha, recebi esse convite, isso. E a Cindy, 10 anos, sei lá, 12 anos, por aí. Eu falei: pai, e como é que fica o ministério? Eu falei: olha, filha, eu vou precisar deixar o ministério um tempo, que a gente também está precisando de dinheiro, a situação não está muito boa. Eu falei: nós vamos precisar deixar o ministério por um tempo. Ela não falou nada. Daqui a pouco ela chega para a mãe, e ele nem me contou. Falou: mãe, se o pai está achando que ele vai pegar o nosso ministério e meter numa fábrica de tênis, ele está muito enganado. Quando eu cheguei e ele me contou, eu peguei o telefone, liguei para meu irmão, falei assim: Deus falou não. Não foi ela que me falou, foi o Espírito Santo. Escute a voz de Deus na vida dos seus irmãos. Amém? Não é demérito, não é humilhação, é inteligência, é sabedoria. Amém? Seja a paz de Cristo o hábito nos vossos corações. E significa: eu vou fazer alguma coisa, mas os irmãos ao meu redor não têm paz. O que eu devo fazer? Não, mas eu sinto paz. A sua paz nessa hora não vale muito, não. O que tem que ver é a paz que está no ambiente da igreja. Amém? Quais são os satélites? A palavra, o Espírito e a igreja. Peça conselhos. Peça conselhos. É sábio. Você não precisa andar sozinho. Você não precisa assumir a vida como se você estivesse no deserto sozinho. Não. A igreja está aí. O Espírito Santo está na vida da igreja. E Ele vai nos conduzir. Amém? Finalizando e tentando resumir. Fica postes. Estabelece marcos que guiem você no caminho. Para lhe dizer em que momento da sua vida você está. O que falta, o que Deus tem falado com você a respeito da sua vida, a respeito do plano dele para você. Quanto tempo falta? O que falta para você cumprir? Amém? E não abandone, não deixe de lado o GPS de Deus. Palavra, Espírito
e os irmãos. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus lhe dê sabedoria e inteligência. Nem sempre o inteligente é sábio, mas todo sábio é inteligente. Tá bem? Nem todo inteligente é sábio, mas todo sábio é inteligente. Você pode curvar sua cabeça e falar com Deus sobre o que você ouviu? Toma uma decisão de não andar mais só. Toma uma decisão de consultar o Senhor. Diz ao Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não me movo desse lugar. Se o Senhor não me conduzir, eu não saio daqui. Santo Espírito, eu rogo a Ti que o Senhor nos ensine a escutar a Tua voz. Que o Senhor nos ensine a perceber o Teu mover, não somente no nosso coração, mas entre os nossos irmãos. Pai, eu rogo que nesse tempo tão confuso, que o Senhor nos dê sensibilidade à Tua voz. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Ajuda-nos a escutar o Teu menor sussurro. Ensina-nos a atender até aquelas coisas que a gente acha que são tão pequenas, são tão sem importância. Eu rogo a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a andar na visão que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.